Os próximos dias podem ser desastrosos para os ucranianos. O motivo seria o mais óbvio de todos: a guerra proporcionada pela Rússia e Vladimir Putin. Segundo a Ukrenergo, estatal de energia da Ucrânia, o conflito já comprometeu cerca de 2/3 da capacidade de produção energética do país. A invasão russa já dura desde 2022. E uma nova onda de ataques ameaça provocar um êxodo de grandes cidades no inverno, já que não haverá como se proteger do frio intenso. A conta feita pela estatal inclui subestações destruídas ou com operação drasticamente reduzida, além da tomada da usina nuclear de Zaporídia por parte dos russos. Essa baixa tirou de uma única vez cerca de 24% da geração energética do país ucraniano. Nesta quinta-feira, dia 12, a Rússia lançou 64 drones contra o adversário. A Ucrânia afirmou ter derrubado 44 deles. Aqueles que não foram abatidos e os destroços dos drones provocaram apagões em 3 regiões. 14 pessoas foram feridas na região de Sumy, no norte da Ucrânia. Os drones russos infligiram danos significativos à infraestrutura energética da cidade de Konotop, uma das cidades da região de Sumy. Um vídeo divulgado pelo Serviço de Emergência da Ucrânia mostrou equipes de resgate e bombardeiros trabalhando no local em um prédio em chamas. A Reuters localizou a fachada do edifício, do poste e das janelas que correspondem às imagens de satélite e às imagens de rua. A data não pôde ser verificada. As equipes de resgate estavam trabalhando para restaurar a energia na cidade, que tinha uma população de 83 mil habitantes antes do início da guerra. Autoridades regionais disseram que o ataque trouxe 10 explosões. O major Artem Semenikin disse que o sistema estava em estado crítico. Sumy tem sido particularmente visada pela Rússia nas últimas semanas. Tal atitude se deve ao fato de Zelensky ter usado a região como palco para uma incursão surpresa na Rússia no mês passado. A ação em Sumy faz parte da escalada promovida por Moscou nas últimas 3 semanas. Os ucranianos revidaram com suas 2 maiores ofensivas com drones também, mas com efeitos limitados. Os populares canais de alerta de ataques aéreos que trabalham junto com as sirenes para alertar moradores agora trazem previsões de blackouts. Os blackouts são programados para a reconstrução da rede e economia de energia. Nesta quinta, 9 grandes cidades, com Kiev e Kharkiv inclusas, ficaram parcialmente sem eletricidade de 1 da tarde até a meia-noite. As 2 cidades são as mais populosas da nação ucraniana. Outras 9 regiões também foram afetadas. O professor de inglês de Kharkiv, Anton Juba, afirmou que não sabe como procederá quando o inverno chegar. Abre aspas para o ucraniano: é um inferno. No inverno não sei como será. Talvez tenha que ir para a Polônia. Juba saiu do país no começo da guerra, algo imitado por cerca de 6 milhões de ucranianos. As cidades ucranianas são servidas por sistemas centralizados de energia, algo que herdaram do que restou a eles da União Soviética. O sistema de aquecimento central dos municípios pode parar por conta da falta de eletricidade, luz e água, por causa das bombas. O outono deve chegar em pouco mais de uma semana e o inverno vem logo depois, o que preocupa autoridades e moradores locais. O sistema de aquecimento funciona com um bombeamento de água quente por dutos que abastecem prédios. O calor chega a aquecedores em apartamentos e escritórios. Com as temperaturas baixas, há o risco da água parada nos canos congelar e romper os dutos. Nos 2 invernos que já aconteceram em meio à guerra, os ucranianos sofreram bastante após ações russas. As atitudes começaram em outubro de 2022 e eram uma revanche pelos ataques de Kiev contra a ponte que liga a Rússia continental à Crimeia anexada. Com o tempo, as ações deixaram de ser uma revanche e se tornaram padrão.
O Instituto Real de Serviços Unidos, mais antigo centro de estudos estratégicos do mundo, afirmou há um mês que a Ucrânia costuma consumir 18 gigawatts durante o inverno em condições normais. Atualmente, o país consegue gerar apenas 9 gigawatts. Antes da guerra, a nação tinha uma capacidade de 25. É possível importar de outros países apenas 1,5 gigawatts. O grave cenário derrubou a cúpula da Ukrenergo, a estatal de energia da Ucrânia, na semana passada. Volodymyr Zelensky promoveu uma grande mexida em seu governo, talvez a maior até agora, para concentrar poderes e combater críticos de sua estratégia. Nesse meio, a Ukrenergo foi uma das vítimas. Sem citar a polêmica da região russa de Kursk, que agora sofre uma contraofensiva, o presidente ucraniano saiu atirando aparentemente para todo lado, no sentido figurado, é claro. Volodymyr Kudryavtsky estava na Ukrenergo desde 2020 e já havia conseguido o equivalente a 9,3 bilhões de reais em empréstimos externos para reparar os danos ao sistema energético. Mesmo assim, foi demitido. Kudryavtsky disse que sua demissão foi sem sentido e politicamente motivada. A situação, sem dúvida, não contribui para a figura de Zelensky. Agora, o cenário agrega pressão sobre o presidente ucraniano. Nessa quarta-feira, Volodymyr pediu ajuda aos Estados Unidos e ao Reino Unido. A causa seria uma permissão para atacar bases distantes no território russo com mísseis ocidentais de longo alcance. Os dois países recusaram a ideia, já que temem uma escalada no conflito caso uma autorização assim seja dada. O Kremlin afirmou recentemente que uma ação do tipo será duramente revidada. A Rússia é dona do maior arsenal atômico do mundo e Putin tem mencionado seu poderio nuclear constantemente ao longo da guerra. Os blefes têm ajudado a diminuir o apoio bélico a Kiev, vindo de outros países, já que a maioria tem medo de Vladimir e suas ogivas nucleares. Zelensky diz que, se mostrar sua capacidade de atingir o coração logístico da Rússia, Putin poderá se abrir para a negociação. Existem controvérsias quanto a essas opiniões, mas o ucraniano segue rejeitando propostas que visam a paz que não sejam a sua própria. O governante, inclusive, está decepcionado com a postura do Brasil. Zelensky disse que a oferta oferecida pelo Brasil e pela China para negociações são destrutivas. O presidente da Ucrânia chegou até mesmo a mencionar que considera o governo de Lula como pró-Rússia. Voltando ao assunto energético, o primeiro-ministro Denis Shmyhal disse em Kiev que a resistência energética é um dos maiores desafios ucranianos deste ano. Superamos com sucesso 2 invernos e meio. Superaremos 3, e a próxima temporada de aquecimento será provavelmente a mais difícil de todas. Portanto, nota-se que ele enxerga as dificuldades do desafio, mas entende que é possível superá-lo. De acordo com Shmyhal, o governo, com o apoio de países europeus, está desenvolvendo iniciativas urgentes para descentralizar a geração de energia. Assim, torna-se menos vulnerável a futuros ataques. As medidas envolveriam a ampliação da capacidade de energia renovável, uma iniciativa muito elogiada pelos ambientalistas. O Greenpeace, a organização não governamental ambiental que atua em vários países, argumenta que uma rede descentralizada de energia solar poderia ajudar rapidamente a Ucrânia. Algo do tipo seria mais difícil de danificar com mísseis russos e ataques de drone e ajudaria a restaurar a capacidade nacional. O grupo tem pressionado os ucranianos para que uma expansão mais audaciosa de energia verde aconteça. O Greenpeace defende investimentos internacionais de cerca de 4,5 bilhões de euros até 2030. O foco seria em projetos renováveis dominados pelo setor fotovoltaico. De acordo com as Nações Unidas e o Banco Mundial, a Ucrânia perdeu mais da metade de sua capacidade de geração de energia nos primeiros 14 meses de guerra. E como já vimos, a situação continua complicada.
Grande parte da geração de energia solar que já havia foi perdida, porque as regiões do sul, onde há mais abundância de luz solar, ficaram sob ocupação russa. O mix energético da Ucrânia antes da guerra era dominado por fontes de energia tradicionais, ou seja, carvão, petróleo, gás natural e energia nuclear correspondiam a 95% das fontes de energia ucranianas. Alexander Egit, diretor executivo do Greenpeace para a Europa Central e Oriental, pediu aos países doadores ocidentais que ajudem os projetos focados em energias renováveis. Não só agora, mas também pós-guerra. Egit espera que a União Europeia invista bilhões na reconstrução da Ucrânia. Para ele, o papel do Greenpeace é defender a energia renovável descentralizada para garantir que a Ucrânia seja reconstruída como uma nação moderna, ecológica e independente. Em meio a essa situação, o governo ucraniano precisa lidar com outro problema: a região de Kursk. As forças russas começaram uma contraofensiva significativa no local. Anteriormente, as forças de Kiev avançaram para o oeste da Rússia. Novas notícias apontam que Moscou conseguiu recuperar locais na região. Em 6 de agosto, a Ucrânia lançou o maior ataque estrangeiro à Rússia desde os tempos da Segunda Guerra Mundial. As tropas ultrapassaram a fronteira russa para dentro da região de Kursk, com milhares de homens apoiados por drones e armamentos pesados, que incluem armas de fabricação ocidental. O major-general Abt Alaudinov, comandante das forças especiais Akhmat, que estão lutando em Kursk, afirmou que os russos partiram para a ofensiva. 10 assentamentos foram retomados no local. Porém, a agência internacional de notícias Reuters não conseguiu verificar os relatos de batalha para dar mais credibilidade às informações. Restrições de ambos os lados da guerra a impediram. O Ministério da Defesa russo ressaltou a derrota de várias unidades ucranianas em Kursk, mas não houve comentários imediatos do governo de Kiev. Na semana passada, Zelensky disse que suas forças controlavam 100 assentamentos na região. A área dominada seria por volta de 1.300 km², mas o número foi contestado por fontes russas. Yuri Podolyak, ucraniano pró-Rússia, informou que as forças russas começaram realmente uma contraofensiva poderosa. Um bloqueio apelidado de Two Majors corroborou a informação. Na região de Kursk, o exército russo lançou ações de contraofensiva no flanco ocidental do inimigo, reduzindo a zona de controle ucraniana perto da fronteira do estado, destacou Two Majors. Podolyak comentou que as forças russas tomaram várias aldeias a oeste da parte russa, agora conquistada pela Ucrânia, o que empurrou as forças de Kiev para o leste do rio Malaya Lokhnia. O exército do Kremlin também avançou no leste da Ucrânia e lutou no centro da cidade de Ukransk, na região de Donetsk. Em resumo, mesmo após 2 anos, a situação é crítica na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Aparentemente, os civis estão longe de terem suas vidas pacíficas novamente. Agora, precisam se preocupar em como se esquentarão no inverno que chegará. A guerra parece longe de acabar. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Até a próxima.